Olá! Inovação, infraestrutura, logística. Essas são apenas 3 áreas de protagonismo das diferentes especialidades da engenharia. O deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, acaba de criar uma frente parlamentar do setor para debater soluções e alternativas para o desenvolvimento nacional. Esse é o tema desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo divulgar essa frente que eu acho que é tão importante para o país nesse instante. Deputado, qual o objetivo principal da frente? Veja só, a frente surgiu a ideia de um convite que o CONFIA Nacional fez para que eu fosse participar de uma reunião com assessores parlamentares. E daí o convite do presidente para que pudéssemos imaginar, criar uma frente da engenharia. A ideia, no princípio, era uma frente da engenharia. Quer dizer, era fazer a interlocução entre esta casa, que é o Congresso, a Casa do Povo, e a oportunidade que tem os setores da área técnica do Brasil de poder ser ouvido, de poder participar desse processo de desenvolvimento. Eu fiquei pensando e depois surgiu a ideia de ampliar, quer dizer, em vez de fazer uma frente só de engenharia, nós imaginamos que essa frente de engenharia ela teria que ser, além da questão da valorização profissional, que é muito importante, a gente colocar a técnica a serviço do desenvolvimento, mas a questão ampliá-la, tentá-la tratar da infraestrutura, porque não há país que se desenvolveu se não cuidar da infraestrutura, e consequência disso, o desenvolvimento nacional. Então, vim para cá e foi uma receptividade fantástica. Então, a frente, não só, por exemplo, nós temos 40 e poucos engenheiros e técnicos dessa área, e à frente são de 249 fundadores, imagina. Muitos médicos, professores, economistas, quer dizer, parlamentares, senadores, deputados das mais diversas áreas, ficaram empolgados em poder participar de uma frente dessa natureza. E eu respondi a essa demanda que é do CONFIA, da Federação Nacional dos Engenheiros, dos clubes de engenharia, dos CREAs nacionais, né, porque aí eu já tive uma experiência, eu fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, na época que trabalhava lá, eu trabalhava no metrô e participei de uma diretoria do Rio. Então, enfim, havia essa ânsia, essa vontade dos profissionais dessa área de participar mais de poder influenciar mais o desenvolvimento nacional. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar nesse momento que a gente está vivendo. Deputado, falando de infraestrutura, o Brasil vive um problema crônico de faltas, muitas vezes, de planejamento a médio e longo prazo. O senhor acha que essa frente, essa participação maior dos engenheiros pode contribuir para isso? Com certeza, porque, veja só, nós fazemos essa crítica. Nós precisamos de políticas de Estado, Daniela. Políticas que não sejam para agora, para 3 anos, 4 anos, a curto prazo. Precisamos de uma política, por exemplo, como é que você entende um país do tamanho do Brasil que não se preocupou com a ferrovia? Todo o sistema de transporte nosso, de carga, de tudo, praticamente, foi a rodovia. Quer dizer, então, é fundamental que a gente possa expandir nisso. Discutir a questão energética, além da hidráulica, que é uma forma de energia limpa, né? Mas temos também a eólica, temos a solar, quer dizer, nós temos uma gama de questões que podemos contribuir. Esse PIB brasileiro, quem que sustenta isso, se não a tecnologia, se não essas áreas de técnicos? E qual é a voz que esses técnicos têm enquanto participantes do poder, das decisões? Essa é a casa disso. Portanto, é importante demais que essas questões que estão discutindo, por exemplo, hoje foi levantado na frente numa das reuniões, o seguinte, quer dizer, tem mais de 20 mil obras públicas paralisadas, entre elas mais de 4 mil do governo federal. Então, e há uma comissão dentro da casa que discute isso. Então, essa frente pode contribuir muito nesse processo, pode ajudar demais a nós parlamentares, das mais diversas áreas, médicos, engenheiros, e tem gente de todo o setor que fazem parte, são obrigados como parlamentar a ter uma visão holística do processo, né? Mas é imprescindível a inteligência, a massa crítica da tecnologia para resolver esses problemas. E quais o senhor acha? O senhor também já foi governador de estado, tem bastante experiência. Prefeito. Quais o senhor acha, onde estão os principais desafios, os primeiros gargalos aí que temos que enfrentar para caminhar nesse sentido de melhorar planejamento e gestão? A primeira questão é essa que eu lhe falei, a gente não fazer projeções a curto prazo.
Nós não podemos imaginar soluções municipais e estaduais e nacional imediatista. Esse imediatismo, isso é uma das coisas que mais prejudica o país. Os países mais avançados, que têm uma cultura diferenciada, ele quase não tem essas soluções de continuidade. Por exemplo, vem uma obra e chega um outro gestor e a obra para. Quer dizer, o Brasil já está tentando buscar soluções para isso, mas essa é uma questão fundamental, que é a continuidade do processo com a política de Estado e não política de governos. Essa outra. A outra é a gente realmente participar mais, trazer mais para as decisões a questão tecnológica. Nós temos um país de bacharéis. Me desculpe, mas o país está judicializado, tudo. Quer dizer, imagine se você tem uma massa crítica, se a gente investisse mais na tecnologia, se a gente puder. Nos últimos anos até que aumentou as escolas técnicas no país, mas é muito pouco ainda. Eu me lembro quando eu estava no Ministério do Trabalho, eu fui secretário executivo lá, precisou-se aqui na Embraer técnicos e engenheiros para produzir no Brasil e a gente não tinha essa massa de gente. Quer dizer, é fundamental. A outra é a valorização. Veja só, você faz um concurso público para a área jurídica, quanto é o salário inicial? Menos de 15 mil, não é? Agora, eu não vou nem dizer engenheiro, porque vai dizer que o engenheiro estou defendendo só a minha área. Eu vou falar um médico. O médico passa 6 anos na escola, depois tem 2 anos como residente, para poder, tem que ser assim, que vai tratar da vida, vai tratar da gente. Mas quando é que um médico vai ganhar 20 mil? Quanto tempo? Bota ele no hospital até ele chegar a ser diretor. Quer dizer, então, essa valorização, todo esse aspecto dessa engrenagem da produção, né, da sociedade, é fundamental também que seja valorizada. O Estado precisa disso. Uma da discussão é essa, a engenharia como uma carreira também de Estado, para valorizar também esse aspecto. Então, tem coisas que a gente precisa, o planejamento a médio e longo prazo, não há como a gente ter desenvolvimento sem infraestrutura aérea, portuária, aeroportuária, ferroviária, sobretudo ferroviária. Qual é o país continental que pôde desenvolver, que cresceu, que não tem a ferrovia? Me diga, não existe. Quer dizer, então, nós temos uma gama de possibilidade de contribuir mais, de ajudar mais. A próprio agronegócio brasileiro, que a gente fala tanto, aí só se lembra do grande empresário. Por trás desse grande empresário está o técnico que faz a produção. É ele que dá a resposta vamos dizer, que a economia precisa para sustentar hoje, por exemplo, o PIB do país, que também é tão importante. Então, tudo isso, onde você imaginar, está a mão da tecnologia, em todos os cantos, até na medicina. Né? E, no entanto, a gente não tem essa valorização. Agora, deputado, como conciliar todos esses desafios, todas essas demandas, com a falta de recursos e a crise que nós estamos vendo nas contas públicas nesses últimos meses e semanas, especialmente? Mas só não vai ser resolvido se não tiver a solução. Se a gente tirar essa massa crítica disso aí, que a gente não vai ter solução. Somos nós a engenharia tem uma definição simples. É você pegar os recursos naturais e colocá-los a serviço da sociedade sem prejuízo desse meio ambiente. Essa é que é a grande missão do engenheiro. Com ética, tá certo? Que é fundamental também isso. E para a sociedade, humanizar isso. Quer dizer, a gente tem a sensação, às vezes a imaginação de que a tecnologia significa dizer concreto, cimento, coisas materiais. Não é verdade. Porque ela só tem sentido de existir se for para servir a quem? A humanidade. Que é o que a gente está precisando no momento. Nós estamos precisando, não é só aqui, os Estados Unidos, a Europa, que sai do o Reino Unido saindo da comunidade europeia, nós precisamos mais do que nunca do humanismo. Eu lamento, inclusive, que a escola de engenharia, naquela época chamava de escola, a faculdade de engenharia, acabou com uma cadeira que era muito importante, que era a economia política, onde dava o papel social da engenharia. E é isso que a gente quer colocá-lo dentro do processo. Nós queremos colocar a nossa técnica a serviço desse processo. Sobretudo também, Daniela, no momento em que está sendo vista a engenharia como o quê? Como corrupção? Puna-se os corruptos. Agora, é um engenheiro ou é um empresário? Seja quem for. As entidades de classe, elas estão trazendo para os seus conselhos de ética todo aquele profissional que não correspondeu ao seu juramento.
Nós queremos mostrar o lado da engenharia ética, da engenharia que tem compromisso com a sociedade, da construção do desenvolvimento de uma pátria. Nós não só queremos produzir riqueza para o país, nós queremos uma pátria. Uma pátria aquela que está voltada para o desenvolvimento, sobretudo, dos seus filhos. Deputado, obrigada pela presença, nosso tempo chegou ao fim. Já deixo o convite para o senhor voltar e falar sobre as novas iniciativas da frente. Muito obrigado, e não vai faltar oportunidade, porque tem muita coisa, como a transposição e tantas outras comissões nessa casa que precisam dessa massa crítica para ajudar. Obrigada, deputado. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta, uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Conversei sobre a Frente Parlamentar Mista de Engenharia com o deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas. Esta e outras entrevistas podem ser vistas em nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.